Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 4 da Era dos Extremos do Hobsbawm. A dinâmica do trabalho aqui é muito simples, o resumo vai ficar aqui na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento sobre o conteúdo. Caso vocês tenham interesse nas demais obras, né, dessa coleção das Eras do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal. Vou deixar em algum lugar aqui no decorrer do vídeo. Os livros eles estão separados por capítulos e partes. O capítulo 4, galera, tem o título de A Queda do Liberalismo. Nesse capítulo, né, ele fala basicamente que no século XIX, o liberalismo, assim, ele parecia estar triunfando, né? Só que depois da Primeira Guerra Mundial, as democracias elas entraram em crise, acabaram surgindo os regimes autoritários, né? Pô, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, dentre outros, que eles simplesmente rejeitavam a democracia, né? Eles promoviam nacionalismo, anticomunismo e até mesmo, pausa água, antissemitismo, galera. E a Grande Depressão, que foi o assunto que a gente falou no vídeo passado, acabou acelerando essa queda, né, do liberalismo. Né? Fora da Europa, né, os movimentos inspirados no fascismo, eles também apareceram, né? Só que com características mais locais. Né? Aqui na América Latina a gente tem uns exemplos que a gente vai ver, inclusive, né, no decorrer do vídeo. O liberalismo ele acabou perdendo espaço. Né? Por quê? Porque ele não conseguiu lidar com as crises, mano, enquanto o fascismo ele oferecia ordem e controle. Era isso que eles estavam oferecendo, né? E o fascismo ele era apoiado pelas elites, né? E as classes médias que estavam tementes a novas revoluções sociais. Pessoal, dito isso, né? Foi uma palhinha aqui do que a gente vai ver no capítulo 4. Eu vou começar a leitura para poder dar início aos trabalhos. Eu te convido a ficar até o fim, cara. Se você curtiu o conteúdo, for útil para você para alguma coisa, deixa aquele joinha, passa para frente para a galera que está estudando. Simbora, pessoal, vamos lá. No século XIX, muita gente, né, a maior galera acreditava que o mundo ele estava caminhando na direção de valores liberais, tipo, pô, governos mais abertos, constituições e tudo mais, direitos individuais, né, e também liberdade para as pessoas. Essas ideias elas valorizavam a razão, a ciência, a educação, e elas pareciam assim estar se espalhando por todo mundo. Até os países mais fechados, os exemplos aqui, né, a Rússia e a Turquia, começaram a se abrir um pouco, né, aceitando constituições, né, também sistemas representativos. Socialistas, que eles eram vistos como radicais, eles também se conectavam com essa ideia de liberdade e progresso, né? Sem querer derrubar totalmente as bases dos governos com as constituições. Tudo parecia assim estar caminhando nessa direção. Depois da Primeira Guerra, mesmo que assim muitos países eles tivessem adotado regimes democráticos, essas democracias elas começaram a ficar mais instáveis entre 1918 e 1930. Várias nações, principalmente europeias, né, viram as suas democracias simplesmente desmoronarem e surgir regimes autoritários, né, como o primeiro exemplo foi o do Mussolini na Itália, né, fora da Europa. A situação também ficou complicada, com poucos países no hemisfério ocidental conseguindo manter um governo estável. Na Ásia e na África, que ainda estavam assim, grande parte sob o controle de países colonizadores, quase não tinha espaço para ideias liberais, né, para ideias mais democráticas. Nos anos 30, 1930, o mundo sim viu o crescimento do fascismo e desses regimes autoritários, né, como o nazismo, que foram acabando com o liberalismo. Em 38, somente, gente, 17 países ainda tinham governos eleitos. O que, assim, mostra um retrocesso muito grande nas democracias. O fascismo, embora ele não fosse, assim, o único grupo contra o liberalismo, ele acabou virando
o símbolo principal desse movimento que colocava as democracias em risco, galera. Na época, o perigo para as democracias vinha mais da direita, né? Que eram os fascistas e afins, né? Já que a esquerda, quem era a esquerda da época, os comunistas, os socialistas e tudo mais, né? Tinha sido em grande parte contida e enfraquecida, gente. Entre 1917 e 1920, vários países começaram a adotar esses governos autoritários como assim uma reação à revolução social que estava rolando na época. Esses governos eles não curtiam a ideia da democracia liberal e preferiam assim, um sistema mais rígido, né? mais autoritário. Alguns desses regimes eles eram liderados por militares, né? Como diz aqui o almirante Horthy na... Horthy, tentei. Tô tentando. Lá na Hungria, desculpa. E o Francisco Franco na Espanha. Todos eles tinham em comum o nacionalismo forte, né? O amor pelo país e o anticomunismo, né? Que era uma parada realmente contra o comunismo. O nome já diz por si, anticomunismo. Beleza. Esses regimes dependiam assim muito dos militares e de forças repressivas para se manterem no poder. E muitas vezes eles faziam alianças com movimentos fascistas para poder continuar no comando. Mesmo que esses regimes eles não tivessem assim, ideologias iguais, eles tinham o objetivo comum de impedir que o comunismo crescesse, né? Guarda aí essa informação. Um outro tipo de governo, gente, chamado de estatismo orgânico, que é um modelo autoritário também, ele apareceu para poder combater tanto o liberalismo quanto o socialismo. Em vez dele promover uma sociedade igualitária, ele resgatava a ideia de uma sociedade em que as pessoas tinham posições fixas e desiguais, né? Como se fosse assim, uma pirâmide. Realmente isso. Ele é inspirado em uma visão idealizada da Idade Média, onde os grupos de pessoas, né, como os trabalhadores, empresários, religiosos, né, e tudo mais, cada um tem o seu papel e o governo autoritário controla tudo. Estatismo orgânico, tá? Pesquisada. Importante. Ao invés de uma democracia em que as pessoas votam diretamente nos líderes, esses governos eles se baseavam na representação dos interesses de grupos específicos, gente, como corporações, né, ou determinados setores da sociedade. Exemplos disso foram os governos do Salazar em Portugal e do Franco na Espanha, onde a Igreja Católica também assim tinha um papel muito grande. Eles defendiam a ordem social tradicional e eram fortemente contra o comunismo. Sempre vai existir isso. Luta forte contra o comunismo. A Igreja Católica, né, mesmo sem ser fascista, ela tinha algumas ideias parecidas com regimes autoritários, principalmente no fato de ser contra o liberalismo e contra quem? Comunismo. Ela apoiava os regimes que lutavam contra o comunismo. Acho que é o que vocês mais vão ouvir no resumo de hoje, é que a galera era contra o comunismo. Prosseguindo. A relação da igreja com o fascismo, ela era complicada. Às vezes, né, ela apoiava e às vezes ela se afastava. Mas quando o fascismo ele foi derrotado, surgiram grupos dentro da própria igreja que defendiam a democracia. Eles passaram a defender a democracia. Tanta hipocrisia, né? Bom, essas ideias elas acabaram ajudando a criar, né, partidos democratas cristãos na Europa e mais tarde também aqui na América Latina. Eles vigoram até hoje. O fascismo ele começou na Itália com o Benito Mussolini e ele teve assim um pouco de inspiração no socialismo, por incrível que pareça, gente. Isso aqui é o ponto de vista do Robson, tá? Deixando isso bem claro. Mas ele se destacou como um movimento assim bem autoritário, né? Bem nacionalista. O Mussolini ele queria que a Itália fosse assim super forte e ele não se dava bem com a igreja. Apesar dele ter falhado em várias coisas, né, na Segunda Guerra Mundial,
a ideia dele, né, as ideias que ele tinha influenciaram outro cara, o Hitler. Enquanto o Mussolini ele não focava nos judeus, o Hitler trouxe assim o antissemitismo em 1938, gente. Quando eu falar só a dezena, que é 1900 e X. Quando for 1800 é 1800 e X. Só que aqui, como se trata do final do século 19 e 20, é 1900 e X. Então quando eu falar 38, é 1938, 20 e tanto, e assim em diante. Bora lá. O Mussolini, ele até tentou espalhar o fascismo para outros países, né? Como a Croácia, né? E também em Israel. Mas foi só quando Hitler chegou no poder na Alemanha, em 33, que o fascismo assim, ganhou uma força realmente grande pelo mundo, né? Fora da Itália, o fascismo ganhou força principalmente por causa do sucesso do Hitler. Ele fez do fascismo um movimento que se espalhou assim por vários países, né? Exemplos aqui, Hungria, Romênia também, né? Alguns grupos como os Ustash da Croácia, eles até tentaram se aproximar do Mussolini, só que foi a Alemanha nazista que realmente fez do fascismo assim uma grande força de direita, especialmente para poder competir com quem? O comunismo. Sempre contra o comunismo. Só que o fascismo, ele não conseguiu se tornar um movimento unificado, por incrível que pareça. Ele acabou se limitando a algumas colaborações em regiões que a Alemanha ocupou, como por exemplo na França, na Segunda Guerra Mundial, onde assim, muitos nacionalistas eles não queriam seguir essa ideologia. Embora parecido com outros grupos de direita, o fascismo ele se destacou porque ele conseguia mobilizar muita gente, né? E eles faziam, se liga, grandes festas públicas, né? Festas públicas realmente grandiosas, né? Como os comícios de Nuremberg, né? E a Piazza em Veneza. Diferente de outros movimentos, né, mais tradicionais, o fascismo ele se vendia como uma parada assim moderna, revolucionária, né? Querendo mudar a sociedade, mas ele ainda apelava para alguns valores bem conservadores, com a ideia de que as mulheres deveriam ficar em casa. Além disso, os fascistas se afastaram de símbolos antigos, como a igreja e também a monarquia. Eles tentavam ganhar apoio através de líderes carismáticos, né? Com muita gente por trás deles, né? E ideais que não eram religiosos. No final do século XIX começou um movimento fascista que, mesmo dizendo que não gostava da modernidade, ele misturava, assim, ideias bem diferentes, né? Com tecnologias bem avançadas. Esse tipo de fascismo, especialmente o do Hitler, não se baseava assim, em uma história real, mas em teorias racistas e eugenistas que não faziam sentido. Só que eles venderam e fizeram a parada fazer algum sentido ao ponto de vista deles. A ideia era criar, assim, uma espécie de, entre aspas, super raça nórdica. Uma raça pura, né? Algo que surgiu ali por volta de 1898 com o apoio de uma ciência distorcida, né? A eugenia. Bom, dar uma conferida legal sobre isso. A eugenia, ela defendia eliminar pessoas que eram consideradas incapazes, gente. Essa combinação de crenças, né? Com a tecnologia da época, né? Que estava avançando bastante, ajudou a fazer do fascismo, assim, uma força muito poderosa contra os ideais liberais, né? Só que tudo estava enraizado em ideologias, gente, muito perigosas, né? Essas ideologias raciais sem o mínimo fundamento. Os grupos nacionalistas radicais, eles eram contra a imigração, eles tinham medo do aumento das cidades, né? Eles achavam que as raças puras, né? As que eles achavam que eram raças puras, elas estavam sendo ameaçadas por estrangeiros. Né? E por isso, eles promoviam, assim, realmente ideias racistas, né? No cru é isso aí. Um exemplo disso foi o Max Weber, que era contra imigrantes poloneses, né? E nos Estados Unidos que havia campanhas contra novos imigrantes. Esses movimentos eles eram alimentados pela frustração das classes médias, gente. Que eles se sentiam, assim, pressionados tanto pelas grandes empresas
quanto pelos trabalhadores. Eles estavam ali no meio, né? Assim, acabou surgindo uma nova ideologia que misturava conservadorismo, nacionalismo e a cereja do bolo, né? Junto a isso, ideias totalmente racistas e irracionais. O antissemitismo, que é o antissemitismo? É o ódio contra os judeus. Era uma parte, assim, bastante importante de muitos movimentos políticos e sociais na Europa. Os judeus, eles eram frequentemente culpados, assim, gente, por tudo quanto é que era problema da sociedade. Como se eles fossem, assim, a causa de tudo de ruim que estava dando errado. Algumas pessoas viam os judeus como responsáveis pelo capitalismo, pelo socialismo radical, né? E também outras coisas que eles não gostavam. Bastava não gostar que era culpa de judeus. E isso fez com que eles fossem assim, atacados, gente, tanto pelas pessoas comuns, quanto pelos pensadores e também pelos líderes. Os caras eram atacados de tudo quanto é que é lado. Na Europa Oriental, a violência, né, contra os judeus, como os pogroms, acho que é assim que se pronuncia, né? Os pogroms são, só para esclarecer, são ataques violentos diretos contra a comunidade judaica. Eles ficaram mais intensos quando as sociedades rurais enfrentaram grandes mudanças, né? Em países como a Romênia, né, a Hungria também, o antissemitismo virou um movimento político fascista que atingiu assim, muitos seguidores, né? Muitos mesmo. Já na Alemanha, né, o antissemitismo ele foi mais moderado, por incrível que pareça, nessa época, né? Até que o regime nazista chegou ao poder. Aí a moderação acabou. E foi quando as coisas assim pioraram de vez. Né? Muito disso, né? Acabou resultando no Holocausto durante a Segunda Guerra. Muitos intelectuais eles começaram a defender as ideias nacionalistas. Isso ajudou a criar mais movimentos de direita radical na Europa. Né? Esses movimentos eles cresceram mais nos países onde a democracia e o liberalismo eles não estavam tão fortes, né? Como em lugares que não passaram por grandes revoluções, né? Tipo assim, a Revolução Francesa, mau exemplo, né? Países mais liberais, como Grã-Bretanha, França, né? Até nos Estados Unidos, a tradição de revoluções, né? E a democracia impediu que esses movimentos radicais, né? Movimentos fascistas, ganhassem força. Em vez disso, esses movimentos de direita, eles atraíam mais a classe média e, assustem-se, a classe baixa, gente, especialmente nos lugares onde o liberalismo não era muito popular. Durante as décadas que levaram, né, as duas guerras mundiais, o fascismo ele atraiu principalmente as pessoas da classe média e da classe média baixa. Acabei de comentar sobre isso. Mesmo assim, né, em alguns lugares, os trabalhadores mais pobres eles também se juntaram aos movimentos fascistas, gente. Isso aconteceu em países como a Romênia, né, como a Hungria, em alguns operários, né, que se uniam aos fascistas depois que os movimentos socialistas caíram. Né? Mesmo nos países onde o fascismo conseguiu apoio de trabalhadores e também de camponeses, a maior parte do apoio vinha da classe média, né, especialmente entre os jovens universitários e também os ex-soldados que estavam descontentes, né, com a vida depois da Primeira Guerra Mundial. Cara, isso me lembrou uma conversa que eu tive com um camarada meu, que a gente estava conversando sobre esse lance da classe média baixa, né, e dos trabalhadores, dos pobres se aliarem ao fascismo, né, a gente achou um pouco absurdo e tal. E aí, cara, nesse papo que eu tive com ele me deu um ponto de vista que era muito interessante, né. É até legal compartilhar isso com vocês, eu já tô fazendo isso. Cara, fascismo tinha líderes carismáticos, né, a grande maioria da galera pobre não tinha instrução. Principalmente nos países que foram devastados pela Primeira Guerra. Né? O entre-guerras foi muito pesado. Na Alemanha, então, nem se fala. Porra, mano, tinha situação que camponês dava bolo de barro pro filho poder comer. O líder fascista chega e fala, olha só, tu quer mudar de vida? Tu quer parar de dar barro pro teu filho comer? Mata o judeu, que o judeu é o filho da puta. O maluco sem instrução. Toda aquela massificação em cima da figura do líder. Vai entrar na mente do cara. O cara vai achar que o líder fascista tem a razão e que o judeu é o inimigo do mundo. E assim você manobra a massa de manobra
menos instruída, né? Acho que esse exemplo desse papo que eu tive com esse amigo meu ilustra bem, né, um motivo pelo qual, né, os mais pobres se inclinaram ao fascismo. Prosseguindo, pessoal, na Alemanha, né, durante a crise econômica enorme que teve, né, no entre guerras, né, com muita inflação, e também a Grande Depressão, né, que, pô, destruiu economicamente o mundo, a classe média, ela ficou, assim, muito descontente. Ela ficou muito puta. E muitos desses conservadores que estavam frustrados com a situação, eles começaram a apoiar o partido nazista. O fascismo também atraiu pessoas das camadas mais conservadoras, que achavam que esse movimento ele poderia, assim, proteger a sociedade da desordem de quem? Do comunismo. Até na Grã-Bretanha, gente, que era bem estável, o fascismo, assim, teve alguns seguidores por um tempinho, né? E, cara, isso tudo mostrou, né, como o fascismo podia atrair as pessoas quando, no geral, os governos estavam completos de incertezas. Bom, a ascensão da direita radical depois da Primeira Guerra foi, em grande parte, uma resposta assim, ao medo de uma revolução social, né, e do aumento do poder dos trabalhadores representados pela Revolução Russa, pessoal. A Revolução de Outubro, né? E pelas ideias de quem? Do Lenin, do Mr. Lenin. Antes de 1914, os movimentos de extrema-direita eles já existiam, sim. Só que eles eram bem mais controlados. Só que, com a Revolução na Rússia e o crescimento da classe trabalhadora, acabaram surgindo figuras como o Hitler, né, como o Mussolini, que eles usaram esse medo, né, de uma revolução para quê? Para poder justificar as suas ações, para poder promover o fascismo, né? Porém, gente, é errado pensar que o fascismo, assim, ele só copiou brutalmente, né, as brutalidades da Revolução Russa. O fascismo tinha, assim, as suas próprias ideias e também os seus próprios métodos. Depois da Primeira Guerra, né, muitos jovens nacionalistas, ex-soldados também, eles se sentiam assim, bastante frustrados porque eles achavam, né, que não tiveram uma chance de ser heróis e tudo mais. Esses caras que passaram por experiências assim, duras na guerra, eles acabaram se juntando, né, a grupos radicais de direita, como os, não sei se a pronúncia está certa, que é da Itália, né, Squadristi na Itália, né, e os Freikorps na Alemanha. Acho que a pronúncia é essa, tá escrito aí. Para eles, gente, lutar e ter disciplina parecia o sentido da vida, né? Isso ajudou a criar os primeiros esquadrões fascistas, pessoal. Importante anotar essa informação aí. Enquanto muitos estavam contra a guerra, né, e o militarismo, uma parte considerável se sentiu atraída, né, pela violência, pelo poder, né? Isso acabou fortalecendo mais ainda os movimentos de direita. Depois da guerra, muitos países eles enfrentaram assim uma grande bagunça política porque os antigos governos eles não estavam simplesmente mais funcionando, né? Isso acabou deixando um espaço vazio onde novos grupos, né, como o fascismo, que a gente está falando bastante, abriu portas para esses caras entrarem, né? Na Grã-Bretanha, a classe dominante ainda assim estava firme. Então o fascismo assim, ele não teve muita chance de se crescer ali. Só que em lugares como, os dois maiores exemplos que a gente tem, Itália e Alemanha, né, onde os governos velhos eles simplesmente desmoronaram, aí sim o fascismo ali ganhou força, dominou, não teve conversa. Antes de 1914, já tinha sim alguns grupos de extrema direita, mas foi só depois da guerra, né, com a queda das instituições tradicionais, que esses grupos eles conseguiram assim, realmente se destacar no poder. No começo ali do século XX, a ultradireita ela cresceu, né, em um cenário onde os governos eles estavam fracos e as pessoas estavam bastante assim, desanimadas, estava todo mundo descrente, né? Fora isso, tinha medo do socialismo, mesmo que não tivesse assim condições para uma nova revolução, o medo existia. As elites no poder, elas perceberam que elas poderiam usar esses movimentos radicais de direita para continuar se mantendo no controle, né? E foi assim que surgiram, mais uma vez,
O Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, né? E dentre outros. Esses grupos eles não chegaram assim, ao poder de forma direta, né? As elites, né, ajudaram esses caras a chegarem no poder, pensando que assim eles teriam mais estabilidade, né? E acabaram tomando, né, o controle através, né, por incrível que pareça, de vias constitucionais, ou seja, através de meios legais esses caras tomaram o poder. Quando os fascistas chegaram no poder, eles não se importaram de seguir as regras da democracia, né, das democracias anteriores. O lance era primeiro chegar no poder, né? Eles acabaram montando o quê? Ditaduras, gente, que eram lideradas por líderes carismáticos, né? Eles eram bem populares, tinham uma capacidade de oratória absurda, né? Só que mesmo assim, o fascismo assim, não foi uma revolução. Ele nem representou, né, os interesses dos ricos. Olha só. Muito interessante isso, hein? Muito interessante mesmo. Na verdade, na real, no começo, até tinha uns trechos anticapitalistas. No começo, né? Por exemplo, o Hitler, né? Ele logo mandou embora as ideias socialistas que estavam no nome do partido dele. No fundo, o fascismo ele serviu mais para dar assim um novo ânimo, né, dos regimes antigos, né, aos regimes antigos, especialmente nas épocas de crise, né? Pô, Grande Depressão tava aqui, ó, batendo na porta ainda, né? Eles usaram novas tecnologias para poder deixar esse poder ainda mais forte, né? Fascismo, ele não foi uma revolução total, mas ele trouxe assim, algumas vantagens para os ricos, apesar de não atender todos os interesses, pessoal. Já falei, foca nisso aí. Ao acabar com os sindicatos, né, e com os movimentos dos trabalhadores, os patrões, eles conseguiram controlar melhor os seus funcionários, né? Tinha um governo que lutava contra os socialistas. No começo, as elites elas não estavam muito ligadas ao Hitler, né? Mas depois elas acabaram ajudando muito o regime dele, especialmente durante a Segunda Guerra, né? Usaram trabalho forçado, né? E também se beneficiaram da situação dos judeus, né? Que foram tirados das suas propriedades até. Foram feitas várias barbaridades com os judeus aí, todo mundo já sabe. E se não sabe, estude profundamente isso. No final das contas, o fascismo, né? Mesmo não sendo assim uma parada totalmente nova, ele virou um governo que ajudou os poderosos a ficar mais ricos, né? E enquanto ele prometia estabilidade e bastante progresso industrial, né? O fascismo também teve um papel muito importante na história do mundo, né? Muito disso veio da Grande Depressão. Cola nisso aí. Ali, né, na década de 20, a Itália e outros grupos de direita na Europa, eles não estavam fortes, né? A depressão arrebentou tudo. Vamos lembrar, depois da Segunda Guerra Mundial, Grande Depressão. A Europa estava zoneada. A agitação depois da Revolução de 1917 já tinha diminuído também, né? E a economia, aos pouquinhos, ela estava ali se recuperando. Na Alemanha, mesmo com o apoio de algumas elites, né, e também de grupos paramilitares, o partido nazista era muito pequeno. Tinha só 2,5% dos votos, né? Mas aí veio quem? A crise econômica da Grande Depressão. Tudo mudou a partir daí, cara. O partido começou a ganhar força pra caramba, pulando, olha só, 2,5% dos votos a mais de 37% dos votos em 32. Absurdo, né? E isso fez do Hitler uma figura assim chave na política da Alemanha. Acabei de falar, os caras eram carismáticos pra cacete, eles tinham uma habilidade de oratória surreal, mano. E a Grande Depressão, ela acabou ajudando o fascismo a crescer, né? Em alguns lugares, até chegar diretamente no poder, né? A Alemanha, maior exemplo disso, né? O Hitler, né? Com ideias extremas, ganhou força, né? Conquistou muitos seguidores, né? Recapitula aquele parênteses que eu abri do papo que eu tive com meu amigo. Depressão financeira, todo mundo zoneado, caraca. Hitler chegou lá, pegou a massa, mano. Assim como na Revolução Russa, né, que ajudou o comunismo a se espalhar pelo mundo, a ascensão do Hitler deu assim um impulso enorme ao fascismo, né, e acabou tornando o fascismo realmente uma força política forte
Durante essa época, a Alemanha, né, e a Itália, eles começaram a querer o quê? Expandir os seus territórios, né? Olha a merda se formando de vez. E eles se juntaram com o Japão nesse jogo de poder. E isso mexeu pra caramba com a política internacional, né? Atraiu outros grupos de direita, como alguns sionistas, revisionistas, né? E também grupos racistas, né? Em várias partes aí pelo mundo. A influência do fascismo estava em alta, né? E as ideias do fascismo começaram a ecoar em lugares que antes não estavam envolvidos com essas questões, né? Fora da Europa, o fascismo ele não conseguiu crescer da mesma forma. No Japão, por exemplo. Embora o Japão fosse aliado do eixo, a política era bem diferente, né? E o fascismo não se encaixava muito bem lá. Alguns grupos japoneses e de outras regiões até tentaram se aproximar dos países fascistas, mas essa sim não era assim, a principal razão, né, para as suas ações. O que é interessante é que as ideias do fascismo europeu tiveram assim mais impacto nas Américas, onde, por incrível que pareça, muitas pessoas se identificaram com essas crenças, né? Pô, continente todo colônia, e os caras se identificaram com essas crenças, né? Só absurdo, mas vamos lá. Na América do Norte, né, o fascismo assim não pegou muito bem, né, exceto em algumas comunidades imigrantes, né, que acabaram trouxendo as ideias vindas, né, dos seus países de origem, né. Grupos como os alemães, né, e um pouco menos os italianos, eles tinham assim as suas lealdades, né, que ajudavam a manter assim os Estados Unidos mais isolado e tudo mais, né. Não tinha muita gente se jogando de cabeça no fascismo lá. Teve até, cara, não foi bem fascista, né? Teve a Ku Klux Klan, os caras que usam o conezinho branco na cabeça. Era assim a mais famosa, né, a organização pelo seu racismo, né, e também pelo seu antissemitismo, do que pelo fascismo em si, né? Já figuras como Rui Long ficavam mais em assuntos sobre justiça social e ajudavam as pessoas. Então, não era assim exatamente do tipo fascista, né? Ele promovia uma ideia de igualdade bem diferente do que os fascistas defendiam, né? Que era mais sobre o controle e opressão. Deixa eu dar uma fechadinha aqui na janela que o sol já está começando a entrar. Na América Latina, pessoal, o fascismo ele apareceu assim de uma forma um pouco mais clara, né? Líderes como, vamos lá, Jorge Eliezer Gaitán na Colômbia, Juan Domingo Perón na Argentina e o Getúlio Vargas no Brasil. Esses três nomes aí, gente, importante guardar. Eles tinham ideias que, assim, tinham a ver com o fascismo. Ter a ver não significa que é, né? Não é opinião minha isso não, gente. Isso aí é muita pegadinha que cai em prova. Então presta muita atenção nisso. Enquanto a Argentina até ali deu uma juntada no eixo, com o eixo, né? Sim, a Argentina se juntou a eles ali um tempinho. Os países que estavam do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o eixo, guarda isso. A maioria dos outros países da região ficou do lado de quem? Dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, né? Mesmo tendo alguns contatos com a Alemanha. A influência do fascismo na América Latina, ela foi mais assim sobre questões internas, né? Já que muitos estavam contra a intervenção dos Estados Unidos, né? Essa resistência cresceu porque os países estavam assim cansados de como os Estados Unidos estavam se intrometendo nos assuntos deles, gente. Os Estados Unidos se intrometia muito nos assuntos dos países daqui da América Latina, né? Vamos lá, líderes como o Perón na Argentina e o Vargas aqui, eles se inspiraram no fascismo europeu. Se inspiraram, né? Mas em vez de criarem regimes autoritários, eles usaram essa influência para poder promover reformas sociais que beneficiaram os trabalhadores, formando um movimento político único na América Latina. Gente, eu vou repetir isso. Vou repetir, sério, né? Sério mesmo. Perón na Argentina e o Vargas aqui no Brasil, eles se inspiraram no fascismo europeu, só que em vez de eles criarem regimes autoritários como os fascistas, né, eles usaram essa influência para poder promover reformas sociais
que beneficiassem os trabalhadores, formando um movimento político, assim, único na América Latina. Guardou? Esquece esse papo de que Vargas fascista, Perón fascista. Esquece. Se você ficar com essa ideia fixa na cabeça, cair questão disso aí, e tu for totoca, né, de querer ficar com essa ideia insana na cabeça, vai se ferrar na questão. Prosseguindo. Enquanto na Europa, né, os regimes fascistas eles eram assim bastante autoritários, eles esmagavam movimentos trabalhadores, e pá, aqui na América Latina, né, os líderes eles fizeram diferente, acabei de falar sobre isso. Eles acabaram investindo mais em políticas que mais uma vez, gente, favoreciam os trabalhadores, né? E em vez de destruir os sindicatos, eles meio que usaram, né, essa força para poder construir um apoio entre as pessoas mais pobres e os trabalhadores. Então, mesmo que eles tivessem essa influência da Europa, influência, os movimentos daqui, eles tinham objetivos e características diferentes. Guarda isso por Jesus, Buda, Maomé, Oxalá, Alá, guarda isso. Não se confunda ou não queira se confundir. Prosseguindo. Nos anos entre as duas guerras, o mundo estava passando assim por uma fase muito complicada. E o fascismo ele surgiu assim como uma resposta à crise do liberalismo. Né? Falei isso lá no comecinho. A ascensão do fascismo foi assim um golpe, né, muito forte para as ideias liberais, mas não dá para olhar assim somente por esse ângulo, pessoal. Né? É importante entender que o fascismo e o nacionalismo eles não são a mesma coisa. Não são. Né? Em alguns lugares, como Portugal, né, e a Áustria, os governos semifascistas eles usavam o nacionalismo para poder atacar grupos de pessoas, né, como aqueles de outras religiões, né, ou até mesmo os ateus. Já nos países ocupados pela Alemanha, o nacionalismo ele era misturado com uma visão mais ampla, né, onde a Alemanha era vista assim, como uma defesa contra quem? Comunismo. Sempre o comunismo. Então, né, quando a gente estuda esse período, é muito importante, a gente olhar para esses detalhes, como os diferentes países lidavam com os seus próprios problemas, diferentes países lidavam com as suas próprias questões. Não dá para generalizar, né? Nem todo nacionalismo ele estava assim de acordo com o fascismo. Quando tanto Hitler e o Mussolini eles subiram no poder, muitos nacionalistas, né, como por exemplo os da Polônia, da Tchecoslováquia, eles acharam que isso era uma ameaça, cara. Durante a guerra, isso fez com que algumas pessoas elas se unissem contra o fascismo, né? Criando assim um patriotismo mais voltado para a esquerda, né? Onde apenas os fascistas eram deixados de fora dessas alianças. Alguns grupos apoiaram o eixo, né? Só que eles apoiaram mais por causa dos seus interesses nacionais do que por concordar com as ideias dos fascistas, né? Por isso que é muito importante distinguir o fascismo do nacionalismo. A queda do liberalismo ela aconteceu porque as democracias elas não conseguiram dar conta das crises econômicas. Falei isso também lá no começo. Quando a Grande Depressão chegou, muita gente achou que, assim, que o capitalismo tinha falhado de vez, né? Os radicais começaram a ver isso, né, como oportunidade ao invés de dialogar. E as classes poderosas, elas acabaram o quê? Partindo para força, meu irmão. Quando o ser humano está desesperado, ele parte para ataque. Em alguns lugares, a democracia, sim, ela até conseguiu se manter, só que em outros, né, a Alemanha, maior exemplo disso, né, a mistura de problemas econômicos, sociais, fez simplesmente com que o sistema parlamentar desmoronasse, sem conversa. A experiência da depressão, ela mostrou que a política liberal, ela não estava, assim, à altura das necessidades da época, né? A democracia ela não funcionava bem nesses tempos de intensa crise. E isso que a gente acabou a ajudar a acelerar o seu próprio declínio, né? A primeira condição que precisa acontecer para ter uma democracia estável é que as pessoas aceitem e confiem no sistema. Comecei a rir porque é difícil isso, né? Mas vamos lá. Nas democracias mais antigas, né, Estados Unidos, França, exemplos aqui, as eleições elas ajudam a legitimar os governos, né? Ou seja, as pessoas elas sentem que os seus líderes têm o apoio delas. Né? Só que depois da Primeira Guerra, né, muitas democracias na Europa
elas eram bem novas, né? Ou elas mudaram bastante. Isso fez com que as pessoas, assim, elas simplesmente não confiassem mais nos sistemas democráticos, né? Assim, as decisões políticas frequentemente elas culminavam em mais crises, em mais problemas, né? O que tornava ainda assim mais difícil para a massa confiar nas instituições democráticas. A segunda condição para você ter uma democracia estável, né, fala sobre como os diferentes grupos dentro de uma sociedade, né, classes sociais, grupos étnicos, né, eles precisam se dar bem para a política poder funcionar. E a ideia liberal, ela não vê outros grupos de verdade, não vê outros grupos como assim, uma classe, né? Ela vê apenas como pessoas individuais que se juntam em maiorias e minorias. Do modo geral é isso. Mas nos tempos de revolução, né, nos tempos de crises sociais, essas diferenças assim, elas podem causar conflitos sérios que desestabilizam governos, né, ou até mesmo democracias no modo geral. Um exemplo disso foi a ex-Iugoslávia, onde a divisão entre os grupos, onde esses grupos complicou muito a política e levou até a guerras civis, gente. Então, quando o povo está muito fragmentado, fica difícil ter um sistema político estável. A terceira condição, ela fala sobre como os governos democráticos eles precisam agir de forma eficaz, né? No passado, os parlamentos eles foram feitos para quê? Para poder controlar o poder, né? Só que em tempos de crise essa função se torna, sim, vital, galera. Muito importante. A ideia de que o Estado só precisa garantir algumas regras básicas e segurança, ela simplesmente já não fazia mais sentido desde o início do século XX, né? Porque as expectativas sobre os governos elas aumentaram muito. Durante ali, as décadas de 20 e de 30, as democracias elas enfrentaram assim, incríveis problemas sociais e também econômicos, galera. Isso mostrou, né, que sem a prosperidade, a democracia, sim, pode acabar apenas destacando as divisões entre os grupos inseridos na sociedade que simplesmente não se entendem, né? Isso fez com que muitas pessoas elas começassem a duvidar, né, e se questionar sobre se a democracia ela realmente funcionava em tempos de crise. Mediante a todas essas informações muito importantes e muito combate ao comunismo, esse foi o resumo do capítulo 4 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Muita informação importante, muita informação legal que é importante desse capítulo, né? Se possível, anotem todas, se possível, leiam o capítulo, porque fala de muitas minúcias sobre nacionalismo, fascismo, grupos distintos sociais, né? Condições para a democracia poder funcionar bem. Isso tudo é muito importante, gente. O que tem de questão de história contemporânea, de pegadinha com esses sistemas é muita coisa. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, capítulo 5. Fui.